Amém, queridas e queridos, boa noite, shalom, shalom, que bom estarmos juntos, né, juntas, por enquanto, mulheres aqui, para mais essa mentoria, né, desse assunto tão importante que estamos estudando, né, sobre a escatologia vitoriosa, uma visão preterista parcial, né, então, nós louvamos a Deus por esse tempo que o Senhor está nos permitindo estudar, né, e à medida que vamos estudando, o Senhor vai nos dando revelação da sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos reunidas em teu nome para essa mentoria. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estudarmos a tua palavra e de revermos alguns conceitos, ó Deus, que tínhamos, mas que estavam obscuros para nós, e o Senhor, nesse tempo, tem nos trazido entendimento e maior revelação da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos ministrando, nos dando entendimento da Tua palavra, daquilo que o Senhor deseja que aprendamos, Senhor. A visita a cada família aqui representada, a cada lar representado, dos irmãos que já estão aqui, daqueles que ainda vão chegar, que tudo que estaremos estudando aqui, Senhor, esteja debaixo realmente da revelação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá para mais uma parte. A semana passada, né? A sala estava bem cheia, né? O povo estava bem animado, a gente acabou ficando praticamente num tópico só, mas não tem problema nenhum isso. Né? O importante é que nós possamos caminhar no entendimento, né, que o Senhor deseja, a gente não tem pressa de correr. Até o apóstolo Gelson falou assim: pastor, acho que vocês vão ficar esse ano todo nesse livro, né? Eu acho que é bem provável que ficaremos mesmo, mas o importante é que nós possamos estar caminhando no entendimento, né? Eu sempre gosto de começar explicando novamente, né, a questão de que o título do livro, né, o conteúdo desse livro, né, então fala sobre a escatologia vitoriosa, né, uma visão preteristial. Deixa eu aqui receber a pastora Rafaela. Shalom, pastora Rafaela, boa noite, querida. Deus abençoe. Shalom, amado, boa noite. Shalom, boa noite. Boa noite. Então, uma visão preterista parcial, né? Então, sabemos, temos estudado isso, que a visão vitoriosa por quê? Escatologia vitoriosa por quê? Estou sempre fazendo um resuminho a cada início de mentoria. Escatologia, porque a escatologia é um assunto que trata sobre o final dos tempos, né? Sobre o final dos tempos, sobre o fim do mundo. E vitoriosa, porque essa é a visão que nós temos aprendido diante do estudo, né, que temos feito de Mateus capítulo 24, né, praticamente todas as profecias que Jesus profetizou, né, aos discípulos, já aconteceu, não vão acontecer, já aconteceu. E vitoriosa porque nós fomos, assim, de uma forma contaminados, né, por uma escatologia, pensando no final dos tempos como algo muito trágico, né, como algo muito trágico. Mas para o cristão, não tem que ser algo trágico, tem que ser um momento realmente de encontro com o Senhor Jesus, né, momento do cumprimento das profecias da palavra de Deus. E uma visão preterista parcial, por quê? Porque estamos estudando o capítulo 24 de Mateus e vamos estudar mais para frente uma parte também do Apocalipse. Então, dentro do que nós temos aprendido e estudado de Mateus 24, as profecias que Jesus proferiu já aconteceram naquela geração, porque o próprio texto diz isso, é que nós fomos condicionados, né,
historicamente, a interpretar Mateus 24 como acontecimentos futuros, mas o próprio texto, o próprio Jesus disse que não passaria aquela geração sem que aqueles sinais, aquelas profecias acontecessem, né? É que quando a gente é doutrinado ou condicionado a um entendimento, a gente acaba se fixando naquele entendimento sem muitas vezes nós questionarmos, né, o texto. Mas, então, preterista parcial, porque a maioria das profecias já aconteceram em Mateus 24, e em Apocalipse também, mas outras vão acontecer, né? Então, preterista parcial, porque preterista porque fala do passado, pretérito, passado, parcial porque a maioria aconteceu, mas algumas ainda vão acontecer, né? Então, está sendo um processo de desconstrução para nós nesse sentido, mas eu sempre gosto também de dizer o seguinte: a própria Bíblia se autoexplica, né? A própria palavra de Deus, ela é indiscutível, né? Ela realmente nos ensina, nos relata tudo aquilo que nós precisamos aprender. Agora, é também importante quando a história confirma o que está na palavra, para que não haja dúvidas da parte de ninguém, né? Para que ninguém tenha dúvidas do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia mostra. Então, a própria história, né, tem mostrado que vários dos acontecimentos das profecias já aconteceram de Mateus 24. Amém? Então, a semana passada, nós abordamos o Mateus 24, 31, que é anjos reunindo os eleitos, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Né? Então, aqui a gente foi, né, condicionado a entender que se referia ao fim dos tempos, esse texto se referia ao final dos tempos. Porém, no próprio versículo 34, o Senhor Jesus diz que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, nós já estudamos os acontecimentos anteriores, né, que foi a queda do templo de Jerusalém e a própria destruição de Jerusalém, né, e a morte de muitos e muitos judeus, né, e também a prisão de outros tantos judeus, porque para que os judeus entendessem que Jesus era o Messias esperado, né, ele era o Messias esperado, o Messias que viria manifestar o seu reino na terra, então Deus precisou colocar abaixo, né, desfazer símbolos da fé dos judeus, que estavam voltados ao templo, porque o templo era o local do ensino, era a própria, né, a sinagoga, o local de ensino, e que tinha uma importância muito grande com relação à fé dos judeus. O templo, né, era algo sagrado, e como também a cidade de Jerusalém. Então, Deus destruiu, né, esses símbolos para que eles entendessem que Jesus veio para fazer uma nova aliança, né, e que nós passaríamos a ser todos aqueles que crescem, né, em Jesus como Salvador, em Yeshua como Messias, pudessem crer que seríamos salvos, né, somos salvos, e que nós passaríamos a ser templo do Espírito Santo de Deus, ok? Então, vamos seguir aqui. Então, esse texto fala sobre isso, né? Que, na verdade, Jesus, tudo mudou no instante que Jesus entrou no seu reino, né? Então, a entrada de Jesus no reino dos céus é que realmente foi o momento em que Jesus assumiu voltou à sua posição de governo, né? Então, os judeus esperavam, né, um líder
líder político que pudesse devolver-lhes a identidade de ser uma nação, de ser um reino. E Jesus assumiu esse lugar, né, de viver, de tomar posse do seu reino quando ele voltou para os céus. Jesus se estabeleceu, né, no seu reino, porque aprove ao Pai dar ao Filho um nome que está acima de todo nome, né? Então Jesus assumiu a sua posição no reino dos céus. Então, o fim do templo antigo, né, apenas ajudou a acelerar a construção do novo templo, que é a igreja, que somos nós. É um fato histórico reconhecido que a igreja iniciou o seu crescimento vigoroso depois da queda de Jerusalém, como nós já estudamos, porque começou a haver realmente uma grande perseguição, né, e a igreja, então, acabou entrando num processo de crescimento, de expansão da igreja, de expansão da pregação do evangelho, a partir da queda de Jerusalém. Ok? Então, só para relembrar um pouquinho, a semana passada. Aí, dando continuidade, né, estamos na página 66, dando continuidade aqui, vamos ler, então, Mateus 24, de 32 a 33, saibam que ele está próximo. E diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo do verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, nessa passagem aqui, Jesus diz aos seus discípulos que assim como o florescer de uma figueira é um sinal certo de que o verão está próximo, também esses sinais de advertência sinalizariam o início de um novo tempo espiritual. O que significa isso? O fim de uma velha era, né? E o início e o florescer de uma nova era. Então, a lição do nosso Senhor Jesus sobre a figueira é ainda mais poderosa se entendermos que Jesus e os seus discípulos estavam, então, sentados no monte, que tem uma vista panorâmica para Jerusalém e o templo, né? Lembrando que Mateus 24 acontece essa visão. Eles estavam sentados. Shalom, Sandra, boa noite. Deus abençoe. Eles estavam sentados, né, no Monte Sinai, né, olhando o templo e olhando Jerusalém, ok? Então, nosso Senhor Jesus poderia ter facilmente apanhado um galho tenro de uma árvore próxima e ensinado a eles a lição de procurar os sinais óbvios que indicariam a destruição de Jerusalém e a sua entrada no seu reino, né? Então, nós sabemos que os mestres da visão futurista, que na verdade a visão que foi mais disseminada, é interessante que no final desse capítulo aqui, os escritores vão dizer exatamente que essa visão preterista parcial, a escatologia vitoriosa, ela tem muitos adeptos, ou seja, não é uma visão que foi criada, né, do nada, sem fundamento da palavra, mas foi através de muitos estudos. Então, nós sabemos que muitas pessoas já estão, como nós também estamos aqui tendo acesso agora a esse entendimento, né? Existem muitos cristãos que também estão tendo esse entendimento, né? Então, Jesus poderia ter apanhado um galho tenro de uma árvore próxima e ensinado a eles a lição de procurar sinais óbvios que indicariam a destruição de Jerusalém e a sua entrada no seu reino. Então, só fazendo novamente um comentário de que a destruição de Jerusalém e a destruição do templo realmente abalou a fé dos judeus, né? Porque as referências que eles tinham como símbolos sagrados
foi afetado. Então, o sentimento que os discípulos de Jesus tinham das profecias de Jesus é que nessa parte, até essa parte, Jesus já estaria falando do final do mundo. Era como se o mundo acabasse para eles, porque o mundo ao qual eles se referiam era não somente físico, mas principalmente espiritual, né? Então, eles tiveram uma sensação de fatalidade mesmo, de fim dos tempos. Mas Jesus estava, então, dando as suas explicações para eles, de uma forma que eles pudessem entender, embora nem todos entenderam. Então, alguns mestres da visão futurista afirmam que a figueira é um símbolo de Israel e que quando Israel renascer como nação, a geração que estiver vendo o renascimento de Israel também verá a segunda vinda de Cristo, né? Só que essa é uma interpretação que não tem muito fundamento. Por quê? Na Bíblia, Israel não é referida ou retratada como uma figueira, ela é retratada como uma oliveira, ok? E a gente pode ler, confirmar, né, por exemplo, em 2 textos aqui. Jeremias 11:16. Jeremias 11:16. Ai, que bom que você pegou a Bíblia, até para ajudar. Se você quiser procurar Romanos 11:17, pode ser? Vou ler aqui Jeremias 11:16 e a Ângela vai procurar Romanos 11:17. Então, diz assim, ó, isso se referindo a Israel. O Eterno te chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto, ele a arrasará em meio ao fogo e todos os seus ramos serão quebrados. Então, aqui já é uma referência de Deus falando sobre Israel, fazendo uma comparação de Israel com a árvore chamada oliveira, e não como figueira, né? Agora a Ângela vai ler para nós aqui. Ah, não está enxergando? Tem óculos. Alguém achou aí, gente? Romanos 11:17, que possa ler? Hoje o povo está quietinho. Eu vou ler aqui. 17. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada. Então, já nesses 2 textos, existem outros, tá? Mas esses 2 textos já se referem, já comparam Israel não como uma figueira, mas como a oliveira, né? Então, isso já deixa claro, né, que nesse contexto aqui, a Israel é sempre comparado com uma oliveira. Além do mais, não há menção a um renascimento de Israel nesse contexto aqui que Jesus estava dizendo, porque Jesus relacionou todos os sinais que eles deviam observar, e nenhum deles implica coisa alguma sobre Israel renascer. Ou seja, todos os sinais que aconteceram, a destruição do templo de Jerusalém, a perseguição, a morte de muitos judeus, né? Tudo isso foram sinais que aconteceram antes que Jesus pudesse voltar, que pudesse assumir o seu reinado. No contexto, Jesus não estava falando sobre um acontecimento que ocorreria 2000 anos depois, no futuro, né? Jesus estava respondendo às perguntas dos discípulos sobre a sua entrada no seu reino. Quais seriam os sinais que aconteceriam antes que Jesus pudesse entrar no seu reino?
Então, um evento que eles veriam enquanto ainda estivessem vivos, porque Jesus disse que não passaria aquela geração sem que aqueles sinais acontecessem. Ok? Podemos entender a ilustração da figueira, que a ilustração da figueira não tinha a ver com o renascimento futuro de Israel e a segunda vinda de Jesus, porque o versículo seguinte é a declaração do Senhor de que todos os sinais aconteceriam naquela geração, né? Como é Mateus 24, 34. Certo? Além do mais, se a ilustração tivesse a ver com o futuro de Israel, isso contradiria o que Jesus disse nos 2 versículos à frente, Mateus 24, 36. E o que diz? Diz, entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Meu Deus, a gente vai estudar bastante sobre isso. Porque a gente sempre aprendeu que as profecias que Jesus predisse tinham a ver com o final dos tempos, com os sinais que apontariam a vinda de Jesus, o final dos tempos. Mas, na verdade, não eram, né? Não eram, porque o próprio texto fala que nem os anjos e nem o Filho, senão exclusivamente o Pai sabe, né? Quando acontecerá o final dos tempos. Somente o próprio Pai sabe. Ou seja, a gente vai estudar que, na verdade, a vinda de Jesus, o final dos tempos, vai acontecer de uma forma no de repente, quando ninguém estiver esperando. Vamos lá. Vou repetir aqui. Além do mais, se a ilustração tivesse a ver com o futuro de Israel, isso contradiria o que Jesus diz nos 2 versículos à frente, que foi o que eu acabei de ler, sobre não haver sinais que indicassem quando a segunda vinda ocorreria, que é um assunto que vamos a discutir mais profundamente. Jesus não falaria sobre olhar para os sinais óbvios e depois imediatamente diria que ele nem sequer sabe o dia e a hora da sua volta. Ou seja, é interessante, né? Porque a gente sempre leu e entendeu que era isso, que eram sinais sobre a sua volta. Mas o próprio texto diz que não. Que se nem ele, o próprio filho, saberia da sua volta, né? Somente o Pai. Então, a gente já vai entendendo que não haverá sinais da volta de Jesus. E a continuação, no capítulo 24 e depois no 25, vai fortalecer esse entendimento, vai fundamentar. Se nós precisamos de mais provas, também podemos atestar que a ilustração da figueira não tinha a ver com o renascimento de Israel, e o fato de aquela geração ver a segunda vinda de Jesus, porque simplesmente isso não é verdade. Israel se tornou uma nação em 1948, e mais de 60 anos se passaram sem que Jesus voltasse. Quer dizer, agora nós estamos em 2025, então mais de 80 anos, né? Sem que Jesus voltasse, né? Então a gente vai aí desassociando, né, as profecias de Jesus com a sua volta. Então, na verdade, qual que é a lição simples e óbvia da figueira? Era que os discípulos deveriam observar todos os sinais que foram relacionados em Mateus 24, de 4 a 28. Quando esses sinais se cumprissem, eles deveriam saber que Jesus havia entrado no seu reino, né? Ok? Então, Jesus entrou no seu reino quando ele morreu, ressuscitou, ficou um período ainda de 40 dias com os discípulos ensinando-os, e depois ele voltou para os céus e assumiu o seu reino.
Alguém gostaria de falar alguma coisa, de trazer alguma contribuição, antes que a gente siga? Não? Então vamos continuar. Vamos lá, Mateus 24, versículo 34. Mateus 24, 34 diz assim: com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem, ok? Lembrando que uma geração tem a ver com pelo menos 40 anos, né? A gente pode chamar de geração. Jesus concluiu sua resposta à segunda pergunta dos discípulos, dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, se nós interpretarmos esses versículos literalmente, então acreditaremos que tudo que Jesus profetizou em Mateus 24, de 5 a 34, já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, como nós já estudamos, certo? É claro que os mestres futuristas não podem aceitar essas palavras de Jesus literalmente, porque às vezes os mestres futuristas redefinem a palavra geração, que em grego quer dizer Gênesis, e é associado como sendo raça, e por conseguinte afirmam que todos os eventos relacionados em Mateus 24 acontecerão antes que a raça, que o povo dos judeus seja extinta. Na verdade, essa reinterpretação é incompatível com o restante do Novo Testamento, né? A palavra grega, Gênesis, é usada pelo menos 34 vezes no Novo Testamento e nunca é, em várias versões, traduzida como raça, em nenhuma versão da Bíblia usada comumente, tá? Então, se simplesmente nós aceitarmos o significado natural e literal da afirmação de Jesus, nós podemos concluir que todos os eventos registrados, inclusive a vinda do Senhor, aconteceram sim dentro do período de vida dos discípulos que estavam ouvindo Jesus naquele momento. Ok? E aí, como nós falamos que a história também testifica o que a Bíblia já nos revelou, então sempre temos alguns historiadores, né, alguns homens importantes da história que deram a sua contribuição também. Então, João Calvino disse: Cristo informa-lhes que antes que uma única geração tenha sido concluída, eles conhecerão por experiência a verdade do que ele disse. Pois dentro de 50 anos, a cidade, né, de Jerusalém foi destruída e o templo foi arrasado. Todo o país foi reduzido a um deserto abominável. Charles Spurgeon também disse: o rei, Jesus, não deixou seus seguidores em dúvida quanto ao momento em que essas coisas deveriam acontecer. Então ele disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Foi exatamente por volta do limite comum de uma geração que os exércitos romanos cercaram Jerusalém, cuja medida de iniquidade então havia se enchido, transbordando então em miséria, agonia, sofrimento e derramamento de sangue, tais como o mundo nunca havia visto antes ou viu desde então. Jesus era um verdadeiro profeta. Tudo o que ele previu se cumpriu literalmente. Né? Então, Charles Spurgeon também trouxe a sua colaboração através do livro Evangelho do Reino. Shalom, Eliana, querida, seja bem-vinda. Boa noite. Amém?
Então, nós vamos passar agora para a terceira pergunta do texto, né? A terceira pergunta dos discípulos para Jesus. Pergunta número 3. E quanto ao fim dos tempos, ou, entre parênteses, né, do mundo? Agora, nós vamos para essa terceira pergunta aqui. Então, essa é a terceira pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Então, como foi mencionado anteriormente, a palavra grega para era quer dizer aion, tá? Em algumas versões da Bíblia, ela é traduzida como mundo. Pode-se, então, entender que os discípulos estavam perguntando sobre o fim do mundo, tá? Sobre o fim do mundo. Na discussão a seguir, usaremos o termo era, mas o fim das eras está definitivamente... Podia fechar ali, né? Por gentileza. Acho que não precisa, né? Acho que bom. Vou fechar a porta aqui para diminuir a conversa, né? Então, na discussão a seguir, nós usaremos o termo era, ok? Mas o fim das eras será definitivamente o fim do mundo como o conhecemos. Então, Jesus agora começa a responder a esta pergunta, né? Sobre e quanto ao fim dos tempos. Então, os cristãos que possuem, né, uma edição antiga da Bíblia, não sei se alguém aqui tem, com as letras em vermelho, né, quando eram as palavras de Jesus. Eu acho que nós tivemos uma Bíblia assim aqui, né, Lídia? No passado. Quando era criança, eu lembro de ter tido uma Bíblia assim. Vocês conheceram ou tiveram? Eu tinha um, eu doei. Então, olha só. Uma pessoa, né? Eu estava procurando esses dias, ver se eu achava outra. Eram Bíblias que, quando deixavam escrito em vermelho, quando eram as palavras de Jesus, né? Vamos lá. Então, é uma edição em que todas as palavras de Jesus estão impressas em vermelho. Então, vão perceber que Mateus 24, 35 e depois 25, 46, que seguem, né, na sequência, dão seguimento com palavras de Jesus, né? Boa noite, Eliana. Então, é um longo discurso de Jesus, né, no qual ele responde a pergunta sobre o fim da era. Então, nós vamos analisar esses versículos passagem por passagem, tá bom? Mas, em primeiro lugar, é importante identificar de que modo sabemos que Mateus 24, 35 é o ponto em que Jesus começa a responder a essa pergunta. Então, não foi escolhido de forma arbitrária, né, ou aleatória esse versículo como aquele em que Jesus começou a sua resposta. Na verdade, um rápido exame nas Escrituras revela que foi aqui, na verdade, que Jesus começou a falar sobre o fim das eras. Então, quando nós estudamos em Mateus 24, 34, quando Jesus disse que tudo que precedia esse versículo aconteceria naquela geração, ele estava fazendo um intervalo notável e fornecendo um lugar razoável para vermos como os eventos após Mateus 24, 34 poderiam acontecer em um tempo posterior, em uma geração posterior, né? Além disso, a gente pode observar no versículo seguinte, no qual Jesus começa a responder a terceira pergunta. Então, Mateus 24, 35, diz o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Né? Então, Jesus está enfatizando como as suas palavras realmente iriam se realizar. Mas ele também está fazendo uma declaração sobre o fim das coisas, ou seja, o céu e a terra vão passar. O céu e a terra está chegando ao fim, mas as palavras dele
não deixariam de serem cumpridas, né? Foi isso que os discípulos perguntaram quando fizeram a terceira pergunta. E quanto ao fim dos tempos, ou fim do mundo? Então, a gente pode saber que foi aqui que Jesus começou a responder a essa pergunta, porque ele começa falando sobre o dia e a hora. Então, a partir de agora, começa a mudar a conversa. Jesus não estava mais falando sobre acontecimentos que aquela geração veria, mas ele começou a falar de um acontecimento que viria num futuro que nem mesmo ele saberia quando iria acontecer. Então, Mateus 24, 36 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí, quando a Bíblia usa a terminologia dia e hora, ou também sobre o grande dia, ou o último dia, ou em alguns conceitos, o dia, na verdade, está se referindo ao dia do juízo, né? Ao dia do julgamento, e não simplesmente a qualquer dia do juízo, mas o dia do grande juízo final, quando Deus chamará todas as pessoas para quê? Para prestarem contas, né? Diante de Deus. E nós temos aqui vários textos, né? Que falam sobre isso. Eu gostaria de ter a participação de vocês aí na leitura, para quem estiver disponível, né? Que eu sei que algumas das irmãs já avisaram que não poderão interagir. Não sei se a Sandra e a Eliana podem ler, pelo menos alguns textos. Como é que vocês estão aí, amadas? Posso pedir leitura de 2 textos? Pastora, Shalom, boa noite. Eu acabei de entrar em casa. Tá bom, meu amor. Ainda Tá estou bom, aqui me organizando. tá jóia. Não tem problema, não. Obrigada. Pastor, Oi, querida. eu só posso ler se for na Bíblia, porque o livro eu não consegui abrir, estou com problema. Tá. Não tem problema, pode ser na Bíblia. Mateus 7, 22. Se puder ler, Posso ler? você consegue? Sim, Não. Mateus, agora? Só um minutinho, Sandra. Procura Lucas 10, 12, então, a Ângela, por favor. Pode ler sim, Sandra, por gentileza. Mateus 7, 22. Mateus 7, 22. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Olha só. Obrigada, Sandra. Então, esse já é um dos textos que apontam sobre o julgamento, sobre o juízo final. Se a gente lê o seguinte, né, Deus vai dizer, olha, nunca os conheci, né? Deus, então, dá a condenação, né? Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Né? Então, Jesus aqui está dando um exemplo de como vai acontecer, né? Como que será esse julgamento. Pode ler, Ângela, por favor, Lucas 10, 12. Mas eu acho que você vai ter que abrir o seu áudio. Aí eu fecho o meu. Volta. Vai dar. Não dá. Eu fecho o meu e assim, abro assim. Eu acho que dá para ouvir, sim. Pode ler. Falar um pouquinho mais alto. Lucas 10, 12. Vou falar que eu estou olhando no celular, sai que é mais fácil. Tá. Lucas 10, 12. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade.
Ok, obrigada. Temos vários outros textos, né, citados aqui, mas não vamos ler todos, né, como João 6,39, Romanos 12, 16, enfim, né? Então, esse dia, aquele dia do juízo final, é o tópico, então, sobre o qual Jesus fala, né, no restante do capítulo 24 de Mateus, e depois também segue em Mateus, capítulo 25, ok? Jesus, então, compara o dia do grande juízo com o julgamento da inundação de Noé. Depois a gente vai ler esse texto, que é Mateus 24, de 37 a 39. Depois ele também compara com 2 anjos, com 2 homens em um campo, lá nos versículos de Mateus 24, de 40 a 41. Depois Jesus, para reforçando o entendimento aos discípulos, né, sobre a segunda vinda e sobre o julgamento, o dia do grande julgamento final, com um ladrão chegando à noite, depois com o Senhor voltando para exigir que seus servos lhe prestem contas, depois com um noivo voltando para sua noiva, e com o Senhor voltando para ver como seus servos haviam usado os seus talentos. Né? Então, em todo o final do capítulo 24 de Mateus e o capítulo 25, Jesus vai dando vários exemplos, né? Ele vai dando vários exemplos para que eles entendessem que haveria um julgamento, que todos nós, né, vamos comparecer, né, ante ao tribunal de Cristo e vamos prestar contas daquilo que fizemos, das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas ações, né? E aí Jesus vai explicando isso aos discípulos, né? Jesus termina o seu grande ensinamento falando sobre o Filho do Homem vindo em glória com todos os anjos, e então as nações seriam reunidas perante ele, né, lá no finalzinho do capítulo, dos versículos 31 a 46. E a gente vai examinar cada uma dessas passagens separadamente, né? Mas a gente precisa observar que cada uma dessas passagens fala sobre um juízo vindouro e sobre a volta do juiz, né? Que é o próprio Jesus, o próprio Yeshua. Por isso, por essa razão, a gente entende que Jesus está respondendo a essa terceira pergunta, sim, com respeito ao fim dos tempos, com respeito ao final do mundo. Charles Spurgeon diz: há uma mudança manifesta nas palavras do nosso Senhor aqui, que indica claramente que elas se referem à sua última grande vinda para o juízo. Amém? Mateus 24, 36. Ninguém sabe quando, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, o ponto-chave dessa passagem é que o dia do Senhor será uma surpresa. Jesus não sabe quando esse dia vai acontecer. Nem os anjos sabem, somente o Pai sabe. Então, Jesus prosseguiu explicando que esse dia virá sem aviso. Então, o que ficou incutido na nossa mente, que vai haver guerras, rumores de guerras, terremotos, nós vemos que esses eventos e outros que já estudamos citados em Mateus 24, ocorreram naquela geração. E não é que não ocorrem guerras, continua havendo guerras, continua acontecendo terremotos, mas todos esses sinais aconteceram antes que Jesus pudesse assumir o seu reino, né? Então, mas ficou incutido na nossa mente, por isso que esse estudo tem, né, nos confrontado um pouco, porque a gente foi condicionado a pensar dessa forma, que esses sinais de guerras, rumores de guerras, terremotos, inundações, né? Isso tudo precederia a volta de Jesus. Mas, na verdade,
relendo o texto, né, mediante esse entendimento, a gente começa a ler de novo e falar, nossa, como que eu entendi diferente, né? Como que eu aprendi diferente? Na verdade, a vinda de Jesus, né, ou o final dos tempos, não vai haver sinais. E é isso que Jesus vai explicando aos discípulos e a nós também, com cada parábola que ele foi ali contando para os discípulos. Então, vamos observar como a resposta do nosso Senhor para essa pergunta é diferente das respostas às perguntas anteriores, né? Com respeito à destruição de Jerusalém, Jesus disse que haveria tempo para pregar o evangelho e então os exércitos cercariam Jerusalém. Certo? Com respeito à entrada do Senhor no seu reino, Jesus disse que o primeiro sinal visível seria a destruição de Jerusalém e do templo. Também já estudamos. Entretanto, com respeito ao fim dos tempos, Jesus disse: ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Então, esse elemento surpresa do fim dos tempos é o tema fundamental de cada uma das parábolas, né? Que Jesus contou no restante do capítulo 24 e em todo o capítulo 25 de Mateus. Aí nós vamos passar por elas, né? Então, Mateus 24, de 37 a 39, como nos dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens o quê? Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Né? Então, Jesus estava imprimindo na mente dos discípulos e também está imprimindo na nossa mente que o dia do juízo final ele virá de surpresa. Porque todos nós sabemos que esse dia vai chegar. Então, ninguém é inocente. Até para aquele que não é cristão, ele sabe que vai chegar um dia que tudo vai acabar, né? Que vai haver um juízo da parte de Deus. Então, na verdade, nós sabemos dessa realidade, certo? Então, nós, como cristãos, por que a gente tem que pensar numa escatologia vitoriosa? Porque se nós como cristãos, nós temos a certeza do nosso futuro. Então, nós não precisamos viver temendo, né? Nós precisamos viver na certeza de que temos um destino diante de Deus e que estamos vivendo aqui buscando cumprir a vontade de Deus, buscando ter um alinhamento da nossa vida aos propósitos de Deus e principalmente buscando uma santidade, né, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse processo de relacionamento com Deus é um processo de homens e mulheres, de filhos de Deus, que amam ao Senhor, que querem agradar ao Senhor e que anseiam pela sua presença. Então, nós não precisamos temer, né? Viver, o final do mundo, agora está acontecendo isso, então daqui a tanto tempo Jesus vai voltar, como já aconteceram tantas falsas profecias, né? Então, para criar um temor, né, na nossa mente, e a gente até citou o livro, os autores citaram, e é verdade, né, que houveram vários eventos que nos levaram a acreditar no fim dos tempos como algo aterrorizante. Vai ser aterrorizante para quem não está em Deus, né? Ok? Então, na verdade, esse dia do juízo final ele vai vir de surpresa, como foi também nos dias de Noé. Né? Noé apregoou arrependimento para o povo. Enquanto ele apregoava o arrependimento, ele ia construindo a arca, as pessoas iam vivendo as suas vidas de forma natural, comendo, bebendo, casando, nascendo, morrendo,
trabalhando, mas chegou o dia que a arca ficou pronta, que entraram os animais, entrou a família de Noé, Deus trancou a porta por fora e veio o dilúvio e tudo se acabou, né? Então, de repente, Jesus aparecerá e o dia do juízo terá chegado. Então, Jesus foi aí imprimindo no coração dos discípulos que este momento iria e vai acontecer de repente. Mateus 24, de 40 a 42. Como 2 homens em um campo. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando em um moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então, o ponto principal dessa passagem é que o dia do grande juízo virá repentinamente. Portanto, as pessoas devem sempre estar alertas. Aqui eu quero falar algo assim, pelo menos na minha infância e adolescência, muitas vezes assim que eu ouvia esse texto, né? Quem será? Né? Que eu ouvia esse texto, essa palavra, eu muitas vezes pensei, né? Só um instantinho. Não é aqui, né? Tá. Uhum. Muitas vezes eu pensei e questionei, né? Na escola dominical, por exemplo. Mas se vamos supor um casal, né? Os 2 são cristãos, né? Os 2 são cristãos. Então, na hora de Jesus voltar, um vai ficar, outro vai subir. Então, se são cristãos, que vantagem tem se um vai ficar, outro vai subir? Porque a gente aprendia tudo literal, né? Vocês tiveram essas crises também? Eu tive várias vezes. Teve várias vezes, né? Porque a gente entendia isso de forma literal. Mas o que Jesus estava dizendo era isso, que as coisas vão acontecer de repente, no nosso cotidiano, né? Na nossa vida cotidiana. Dando sequência aqui. Mateus 24, de 43 a 44. Na Página 72, finalzinho dela. Como um ladrão na noite. Em seguida, Jesus ensinou sobre o elemento surpresa, com uma parábola sobre um ladrão vindo no meio da noite. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Né? Então, o dia do julgamento não chegará apenas sem aviso, mas chegará quando não esperamos. Por isso que precisamos estar prontos, né? Em todo tempo. Ou seja, um ladrão não avisa para a gente, olha, hoje vou assaltar, vou entrar na sua casa. Ele chega, né, inesperadamente. Vamos lá. Olha, a gente observa, né, o cuidado de Jesus em se fazer ser entendido, né? Porque ele não contou apenas uma parábola, contou várias parábolas, para que houvesse o entendimento de como seria esse dia. Tem tempo a gente entender a parábola dele, né? E tanto tempo, Ângela, tanto tempo. Meu Deus. Então, vamos lá. Mateus 24, de 45 a 51. Como um senhor que retorna. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera,
e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui a história se torna ainda mais, o exemplo, né? A parábola se torna ainda mais, assim, intensa, né? No sentido do seu significado, né? De como vai acontecer esse momento, né? Há muitas lições que podem ser aprendidas com essa passagem, mas a verdade mais fundamental é que o dia do juízo chegará de surpresa, sem qualquer aviso, e por essa razão, nós somos exortados a continuar sendo diligentes no serviço e em viver uma vida reta. Né? Outro exemplo, outra parábola, em Mateus 25, de 1 a 13, né? Como 10 virgens esperando. Nessa passagem seguinte, Jesus contou uma parábola sobre 10 virgens que estavam esperando que o seu noivo viesse para levá-las. 5 das virgens eram nécias e não estavam prontas para a volta do noivo, enquanto as outras 5 eram sábias e estavam preparadas para ele. Então, a lição mais óbvia, novamente, é a de que o povo de Deus precisa estar pronto, porque Jesus poderia e pode voltar a qualquer momento, sem aviso. Mateus 25, de 14 a 30. Como servos com talentos. Então Jesus contou uma parábola sobre um homem que confiou seus bens a 3 servos. A um, ele deu 5 talentos, a outro 2, e ao último servo ele deu 1 talento. Quando o Senhor voltou, exigiu que cada servo prestasse contas de como havia utilizado os talentos. Então, ele os recompensou de acordo com o seu resultado. A lição principal do juízo vindouro é tão óbvia que não precisamos nem comentá-la, né? Mas uma lição secundária é de que haveria uma grande demora antes da volta de Cristo. Olha só, por quê esse entendimento? Vemos essa demora no versículo 19, que diz, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos, né? Grifo do autor. Essa demora é diferente do juízo sobre Jerusalém, que aconteceria naquela geração. Né? Aí a última parábola, Mateus 25, de 31 a 46, sobre o grande dia do juízo. Então, na passagem final de Mateus 25, Jesus fez uma descrição e um resumo do grande dia do juízo vindouro, que diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, Jesus, a lição também aqui é clara, né? Jesus voltará para julgar os justos e os injustos. Com relação à terceira pergunta que os discípulos fizeram, e quanto ao fim dos tempos, vemos que Jesus respondeu essa pergunta de maneira muito clara. Ou seja, a volta de Jesus, ela virá de surpresa. Então, nós temos que, nesse entendimento da própria palavra de Deus, nós temos que tirar da nossa mente a questão dos sinais, né? Que a gente associava, através desse texto, como sendo o final dos fins dos tempos. Antes da gente
aqui ler o resumo. Esse texto aqui, desse último texto, né, quando Deus separa para o lado direito, né, aqueles que serão salvos, e para o esquerdo os que terão o castigo eterno, tem a ver com o período da minha adolescência, né? Porque, na verdade, eu me converti com 11 anos e me batizei com 11 anos. Só que quando eu era adolescente, eu estava estudando e era a época daquela novela Dancing Days. E aqui, no final da avenida, né, a minha rua, ela é uma travessa pequena de uma avenida comprida, né, da Inconfidência Mineira, e no final dessa avenida abriu uma discoteca chamada Dancing Days. Vai vender, eu já estudava à noite, aqui pertinho de casa, e eu e a Lloyd, uma irmã em Cristo, uma adolescente, membros da mesma igreja, aqui da Igreja Batista, ficamos doidinhas para dançar, para ir conhecer a discoteca Dancing Days. Aí matamos aula uma sexta-feira, morrendo de medo, porque a nossa mãe, as nossas mães, né? A minha mãe, irmã Emília, a mãe dela chamava-se Irmã Morena. Tinha culto nos lares às sextas-feiras, e elas iam, né, nos cultos dos lares. E aí a gente cabulou a aula, matamos aula e tentamos nos esconder nas ruas, né? Em vez de pegar a avenida principal, a gente foi cortando o caminho, né? E olha, gente, a culpa é horrível, né? Porque houve uma época em que as mulheres negras, né, estavam usando os turbantes. Não sei se vocês lembram. Você chegou a usar? Lembra que a mamãe usava? Eu também usava o turbante, né? Aquele lenço assim amarrado, que fica bem bonito, é bem bonito, né? E aí o medo era tão grande que a gente entrou numa rua e tinha várias mulheres e uma estava usando turbante. Eu tinha certeza que era minha mãe. Assim, eu estava olhando de costas, né? E eu, Lloyd, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Ela, não, Miriam, não é. Eu falei, é minha mãe. E a gente correu e fomos para uma outra rua, ou seja, foi muito ruim. Mas chegamos à discoteca Dancing Days. E aí entramos, né? Tudo colorido, né? A gente nunca tinha ido, né? Um monte de gente dançando e a gente ficou encantada, assim. Só que logo que nós entramos, eu já me senti mal naquele ambiente. O Espírito Santo falou para mim, você não pertence a esse lugar. E aí eu já quis ir embora. Aí eu falei, Lloyd, vamos embora. Ela, não, a gente acabou de chegar. Eu falei, não, mas eu estou me sentindo mal aqui. O Espírito Santo já falou comigo que eu não pertenço a esse lugar. E ela ficou insistindo para ficar e eu querendo ir embora. Ficamos um pouquinho, fomos embora e me senti muito mal. Vim para casa, uma mentira leva a outra, né? Minha mãe estranhou que eu cheguei bem mais cedo, né? E já inventei uma desculpa, fui dormir. E aí fui dormir, tive não sei se foi visão, como diz Paulo, não sei se no corpo ou fora do corpo. Foi um pesadelo, né? Na verdade, uma visão, não sei, que eu estava no dia do juízo. E aí tinha uma fila, e quando chegou a minha vez, você lembra, Vera? A minha irmã está aqui, a Vera Lúcia. Quando foi a minha vez, Deus falou para eu ir para o lado esquerdo. E eu falava, não, eu vou para o lado direito. E Deus me fazia força comigo, não, você é para o lado esquerdo. Eu, não, eu vou para o lado direito. E nesse embate, né, nesse desespero meu, eu acordei, né, chorando, desesperada. Contou a verdade. Porque não teve jeito. Aí minha mãe, a gente dormia, né, no mesmo quarto, a Sandra está dando risada. Ainda bem que foi um pesadelo, foi um sonho aí, uma visão, né, Sandra? Não foi verdade. Nisso a minha mãe acordou, porque eu acordei chorando, desesperada. Aí eu contei para ela, né, o que estava, o sonho, e aí minha mãe perguntou para mim, e você tem mesmo certeza da sua salvação? Né? Aí eu falei, ai, mãe, eu tenho, mas... Aí eu contei para ela que eu tinha matado aula, né, que eu tinha
Aí contei, porque não tinha como. Porque daí me veio o temor, né? Aí quando chegou no domingo, isso foi uma sexta-feira, aí quando chegou no domingo, o pastor Davi, ele fez uma pregação, e ele fez o apelo, e eu de novo. Aceitei de novo, fui à frente. Falei, bom, deixa eu aceitar de novo para garantir, né? Mas foi assim, uma situação que me marcou muito mesmo, amadas, né? Porque me veio aquele temor, assim, um desespero horrível, né? E eu tenho certeza que Deus que me levou nessa visão, nesse sonho aí, para que eu pudesse ter as minhas convicções, né, firmadas no Senhor, porque é uma realidade, né, que vai acontecer a cada um de nós. E eu, como também fui criada assim, meus pais já eram crentes quando eu nasci, então quem não é, quem nasceu assim no lar já cristão, tem uma curiosidade, né? Então eu e a Lloyd tínhamos curiosidade. E só que isso me trouxe muito temor, né? Então, louvo a Deus porque não foi uma realidade. Mas aí, quando eu estava estudando, desde o primeiro dia que eu estava estudando, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro, porque foi algo que me marcou muito, né? Eu lembro uma vez também que eu fui, há muitos e muitos anos atrás, eu fui com a Selma, uma das nossas sobrinhas, num culto lá na Igreja Batista Liberdade. E naquele culto, quem pregou foi um rabino messiânico, né? Que reconheceu Jesus como Messias, como Machia. E ele falou uma frase que mexe muito comigo também, mas precisa, na verdade, me constranger, e constranger vocês também. Que ele falou o seguinte: se nós realmente cremos que as pessoas que morrem sem ter reconhecido Yeshua como Messias vão para o castigo eterno, nós deveríamos pregar as pessoas de joelhos, implorando para que elas aceitem a Jesus. Meu Deus do céu. É muito forte isso, amadas, né? Eu digo, a começar de mim, que a impressão que a gente tem é que a gente, na verdade, acho que não acredita tanto, né? A gente acredita, mas a gente se conforma que nós somos salvos, né? E a gente não consegue entender sobre o que é a verdadeira eternidade, porque a gente sabe que a escolha é feita em vida, então a gente precisa se pregar o evangelho a toda criatura, né? Quando Jesus nos delegou essa ordem, quando ele nos delegou a continuidade do seu ministério, ele disse a todos. E ali, quando Jesus disse aos apóstolos, discípulos e apóstolos, ele disse a todos: ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali ele não estava falando só para os evangelistas. Não é? Todos nós. Todos nós, todos nós. Todos nós precisamos pregar o evangelho. Precisamos pregar o evangelho. Porque realmente as pessoas ao nosso redor muitas vezes vão embora e a gente pode ter até pregado o evangelho, mas talvez não com uma ênfase, né, de fazê-las entender que a decisão delas precisa, por Jesus, precisa ser em vida, né? A gente até estudou aqui que muitas vezes é pregado um evangelho que causa medo nas pessoas de um castigo eterno, mas que seja dessa forma, que seja por medo, não tem problema, que seja por medo, mas que as pessoas se convertam ao Senhor, porque ao mesmo tempo a gente não pode deixar de pregar que existe um castigo eterno, né? Existe a graça de Deus que nos alcança, que é para a graça de Deus e o amor de Deus, que deu o seu próprio Filho para que
todo aquele que nele crê, né? Deus amou o mundo todo de tal maneira que deu de uma maneira inimaginável. O amor de Deus é incompreensível para nós, né? Então ele amou toda a humanidade foi predestinada a ser salva, né? Então, só que nós precisamos ser portadores desse evangelho de uma maneira mais enfática, porque às vezes a gente não quer ferir a pessoa, não quer assustar a pessoa, não quer, e a gente fica muito cheio de dedos, mas na verdade nós precisamos falar da realidade do evangelho e das consequências das escolhas, né? Quer dizer, se nós entendemos e reconhecemos Yeshua como nosso Salvador, nós somos salvos de um castigo eterno longe de Deus. Nós recebemos a identidade de filhos de Deus, né? Agora, o contrário, a rejeição a Jesus, a Yeshua, né? Já nos leva ao castigo eterno. E continuaremos a ser criaturas, né? E não filhos de Deus. Não recebemos a identidade de filhos, porque só através de Yeshua é que recebemos a identidade de filhos. É que retornamos ao Pai, não é? Então, é muito forte isso, né? Tem mexido muito comigo também, com a nossa postura como cristãos, achando que muitas vezes tem que ser o evangelista a pregar, o missionário, o pastor, que a gente já sabe que não é a incumbência exatamente do pastor, mas a incumbência de todo cristão, de pregar o evangelho a todas as pessoas, não é? Porque nós precisamos crer. Amém, amém, pastora Vânia, Deus abençoe, querida, Deus te guarde até o retorno à sua casa, em nome de Jesus. Amém. Então, entender a nossa incumbência disso, que se nós cremos realmente que as pessoas terão um castigo eterno, nós precisamos pregar as boas novas do Evangelho de Jesus, nem que seja de joelhos, para que elas creiam, Feito na Coreia do Sul. Exato, exatamente. A minha prima esteve lá. Vamos lá. Na Bélgica, né? Você tem que falar mais alto, senão elas não vão ouvir. Ela a minha prima que mora na Bélgica, ela é missionária, pastora, né? Uhum. E ela esteve lá e ela falou assim, prima, a gente lá, quando um pastor vai em uma casa de qualquer família, por exemplo, eu cheguei e fui, elas me explicaram, me apresentou Jesus, então aquela pessoa acompanha até o batismo, lê a Bíblia, acompanha direto, leva no culto, busca na cidade, no bairro, e até, não é assim, sabe, chegou na igreja, não olha mais, não, acompanha mesmo até a pessoa se batizou, passou pelas águas, né? Amém, glórias a Deus. Isso é na Bélgica? Não, a minha prima que mora na Bélgica foi na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, Lá olha na Coreia do só. Sul é assim. Que bênção, glórias a Ela Deus. disse que assistiu um culto, que o culto durou mais de 5 horas, ninguém saiu Vai do embora. lugar, levantou a cabeça, estava todo mundo com a cabeça no chão. Ela falou assim, gente, todo mundo com a cabeça, depois no Brasil isso acontece, né? Pois é. O pessoal sai vai no banheiro, olha assim, aonde. É. E lá, ela falou que saiu de lá com dor na coluna, porque ela não ia levantar para, né? Uhum. Meu Deus, Pra que fazer bênção, inteiro. né? 5 horas. Olha só. 5 horas de culto. Glórias a Deus. Meu Pai, é isso, amados. É a sede do Evangelho, né? A sede da presença de Deus, né? A sede de estar na presença do Senhor, né? É de priorizar estar na presença do Senhor e de aprender e de cuidar das vidas, né? Jesus deu exemplo disso, de cuidado. Ele escolheu os seus discípulos e ele cuidou deles, não é? Até que eles pudessem entender. E olha, mesmo depois que ele morreu e ressuscitou, ele voltou, ficou mais 40 dias ensinando, explicando. Então, nós queremos ser alvos do amor, da graça, da paciência de Deus. Nós queremos ser, então nós precisamos ser instrumentos de Deus também na vida das pessoas, né? Em cuidar das vidas que o Senhor nos tem confiado.
Bom, é forte. Resumindo, né, essa parte desse estudo, na página 75, o entendimento preterista parcial de Mateus 24, então, que nós acabamos de apresentar, é apoiado, né, como nós citamos aqui, por uma parte significativa do corpo de Cristo em todo o mundo. Né? Então, não é uma novidade, pode estar sendo novidade para nós, nesse tempo, mas não é uma novidade para o corpo de Cristo, né? Então, o motivo pelo qual mencionamos esse dado é para deixar claro, isso é uma palavra dos escritores, né? Que não foram aqui apresentados uma doutrina bizarra, na qual ninguém acredita e sem fundamento, né? Milhares de mestres da Bíblia explicariam Mateus 24 da mesma maneira que foi explicado aqui. Se nós passamos a aceitar essa visão preterista parcial de Mateus 24, adotará muitas ideias que nós vamos adotar muitas ideias que parecem ser novas para nós, né? Sendo o ponto mais importante o fato de que não haverá sinais precedendo a segunda vinda de Jesus ou o fim do mundo. Não haverá sinais. O texto diz que não haverá sinais, que nem os anjos e nem o Filho sabe quando ele vai voltar. Só o Pai. Jesus não sabia sobre nenhum sinal e mais ninguém tampouco poderá saber a respeito deles. Jesus foi enfático acerca deste ponto, contando nada menos do que 6 parábolas diferentes, para se certificar de que os seus seguidores entendessem que esse acontecimento será uma surpresa total para todos, exceto para o Pai. Isso é contraditório ao que é dito pelos mestres futuristas, que amam criar nos seus ouvintes uma expectativa sobre a segunda vinda, falando sobre guerras, fome e terremotos crescentes, falsos líderes religiosos e pessoas se desviando da fé. Na verdade, todos esses sinais precederam, como estudamos, né, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Quando Jesus voltar, em algum momento no futuro, você estará comendo e bebendo, dirigindo seu carro, dormindo em sua cama ou trabalhando no seu emprego. Então, de repente, Jesus Cristo aparecerá no céu sem aviso e sem sinais. Amém? Amém e amém, né? Que assim seja. Que assim seja. Nós entendemos, né, que o Senhor tem despertado a sua igreja, né, para tudo aquilo que Ele deseja que possamos entender. Nós nunca desprezaremos e não podemos nunca desprezar os primeiros fundamentos, né? Muito pelo contrário, mas a palavra de Deus, ela se renova, né? A palavra de Deus, ela é verdadeira em si mesma, ela se autoexplica, ela se autocomprova, né? E sempre eu gosto de reforçar isso, porque fazendo esse estudo aqui, que a gente está fazendo, né, e a gente viu o quanto, historicamente, esses eventos aconteceram, né, 70 anos depois de Cristo, porque Cristo morreu, né, e ressuscitou com 33 anos, não foi isso? Então, ele disse ali que não passaria aquela geração, né, antes que acontecessem aquelas coisas, né, aquelas profecias, não é verdade? Então, a própria palavra de Deus testifica isso. E nós não podemos entender que os eventos históricos, né, fundamentam essa verdade. E também não podemos esquecer do projeto, né, de Satanás contra os filhos de Deus, né, em sempre usar de investidas para nos roubar da verdade. Então, houve todo um projeto do inimigo com relação, que se expressou, que usou a história, né, usou, como temos estudado,
o Papa Gregório usou Constantino, né, para criar o calendário, por exemplo, gregoriano, né, fazendo ali um sincretismo religioso, colocando nos dias da semana, colocando nos meses do ano, todos uma idolatria a deuses, né, a deuses gregos da Grécia. E tirou de nós muitas coisas, como as festas bíblicas, o próprio Shabá, não é? Então, houve um movimento na história como um instrumento de Satanás, né, para deixar a igreja com um véu, né? Então, houve um movimento. Então, a gente não pode esquecer desses eventos, desses fatos que contribuíram, que foram, né, uma estratégia do inimigo para cegar a igreja de verdades que estão claras, mas que a igreja também foi contaminada, né, historicamente. Então, isso influenciou-nos, não é? Mas o Senhor está trazendo, não só agora, já tem muito tempo, mas nós estamos tendo esse acesso agora, e nós louvamos a Deus por isso, né? Que o Senhor nos dê entendimento. Nós somos confrontados, eu sei que esse ensino, né, tem confrontado a muitos de nós, né? Mas é assim mesmo. É assim mesmo, ou seja, a sensação é, nossa, aprendi tudo errado. Meu pastor, minha pastora, não. Como eles também, né, os nossos pastores, nossa liderança, também é vítima, foi vítima de todo esse contexto histórico que contaminou a Igreja de Cristo, né? Então, não é por culpados que, na verdade, são vítimas, né? Mas a gente tem que entender que Satanás usou líderes políticos e religiosos, eu posso inverter também, religiosos e políticos, né? Para serem usados para o seu próprio projeto, né? De cegar a igreja de verdades do reino de Deus. Mas, à medida que o Senhor vai nos trazendo esse entendimento, a gente literalmente vai entendendo que conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, muitas coisas estão sendo restituídas, muitos princípios do Senhor estão sendo restituídos, né? E nos cabe aprender, obedecer e orar para que isso seja cada vez mais ampliado, para que o corpo de Cristo, né, esteja se apropriando da palavra do Senhor e obedecendo ao Senhor de forma integral. Eu creio que Deus está fazendo esse movimento. Nós temos orado, né? Quando eu falo nós, não é só nós aqui. Nós, como igreja, a Igreja de Cristo tem orado por um avivamento. E eu creio que essa é uma das partes do avivamento, porque um verdadeiro avivamento, ele precede arrependimento, né? Precede pessoas que se arrependem de seus pecados, que reconhecem as suas falhas e que desejam ardentemente obedecer ao Senhor, né? Viver uma vida de santidade. Isso significa nós obedecermos aos mandamentos do Senhor, obedecermos a sua palavra, né? Buscarmos alinhamento aos seus princípios, aos seus propósitos. Então, nós louvamos ao Senhor, né, por isso. Amém? Glórias a Deus. Podemos encerrar? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Hoje o povo está quieto. Semana passada foi... Mas não tem problema, né? Eu sei que a cada encontro, né, o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado entendimento daquilo que precisamos aprender nesse tempo. Sandra, você pode orar, querida? Encerrando a nossa mentoria? Agradecer a Deus por esse tempo? Pode ser? Então, por favor. Amado Deus, amado Pai, querido, nós te agradecemos, Pai, por esse encontro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada uma de nós possa levar no coração, meu Pai, o desejo de buscar mais e mais a Tua verdade, Pai,
buscar, Senhor, tudo que o Senhor tem reservado para este tempo, as tuas riquezas espirituais, Senhor, e aquilo que o Senhor quer fazer com que compreendamos, Senhor, neste tempo presente. E, Senhor, também nos educando, Senhor, praticando, para partilhar, meu Deus, com outras pessoas. Obrigada pela vida da pastora Miriam, Senhor, pela disponibilidade dela. Obrigada pelas irmãs que estão aqui, Pai. Que o Senhor abençoe cada uma das casas, Senhor. Abençoa também, Senhor, apóstolo Joelson, a apóstola Josiane, meu Deus, que estão à frente de todo esse trabalho, Senhor, com tanta consistência, com tanta entrega, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos também, Senhor, ver essas sementes germinar em nós, produzir bons frutos, Senhor, e abençoar vidas. Obrigada, meu Pai, por esse tempo. Nos dá uma noite tranquila, Senhor, de descanso, uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, querida Sandra. Amém. Glórias a Deus. Boa noite, amadas. Shalom. Deus abençoe. Shalom a todos. Beijos. Shalom. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Shalom, shalom, boa noite. Boa noite. A gente não quer nem parar.